Boa noite a todos. Sintam-se todos acolhidos e abraçados fraternalmente. Que a paz e a luz do Mestre, então, esteja conosco neste momento. Bom, meus irmãos, trazemos para nosso estudo da noite de hoje, do site Estudando o Espiritismo, Momento Espírita, Causa das Aflições. Nós sabemos que a Terra é uma grande escola, na qual os homens são matriculados pela divindade, a fim de que aprendam a viver. Então nós sabemos que o nosso programa reencarnatório no planeta Terra, né, estamos aqui é uma escola. Né? Estamos nesta escola, assim como a gente vai para a escola, né, para aprender a ler, escrever e aprender a matemática, português, história, todas as disciplinas, né? Para o nosso progresso material, para o nosso progresso intelectual, assim é o planeta Terra, né? A grande escola para aprendermos a viver, né? Então, o aprendizado sempre exige algum esforço para que ele possa se efetivar. Nada, né, vem de graça para nós. Se nós não nos esforçarmos para esse aprendizado, né, não vamos conquistar, né, a nossa boa convivência ou o nosso bem viver com aqueles que estão conosco. Porque assim como na escola a gente vai, né, tem que enfrentar a chuva, tem que enfrentar o frio, tem que enfrentar o calor, né? Qual criança que muitas vezes não gosta de ir para a escola? Né? A gente, quando criança, também, às vezes tinha dias que não tinha vontade de ir para a escola. Né? Eu ouvi outro dia numa escola, ele disse assim, eu vou para uma escola porque o meu pai quer que eu vá para a escola. Ele é uma criança, né? Ele diz, eu vou para a escola porque o meu pai quer que eu vá para a escola. Né? Mas, logo, essa criança vai entender que ela precisa estudar. Assim somos nós. Né? Nós estamos nesta escola para aprender. E, sem esforço, nada se consegue. Nos colégios da Terra, o aluno não aprende a lição a menos que dedique algumas horas de estudo. Nós, a mesma coisa. Se nós não nos esforçarmos para estudar os ensinamentos de Jesus, que há 2023 anos nos trouxe o manual da vida terrena, como bem viver, como conviver, como amar, como servir, como perdoar, né? Está tudo ali no Evangelho, mas nós precisamos estudar. Se nós usarmos as ferramentas da internet hoje para estudar, a gente vai receber todos os dias, a gente vai perceber quanto conteúdo útil tem na internet. E como a gente perde tempo muitas vezes olhando tanta coisa que não nos é útil. Claro que se a gente puder alegrar, olhar uma piada, uma coisa engraçada e tal, né? Para nos alegrarmos um pouco, para tirarmos um pouco as preocupações do dia a dia, beleza, não tem problema. Mas nós temos que ter o bom senso de aprender, né? Para ser útil, aprender coisas úteis para nós. Na esfera profissional, toda nova tarefa demanda alguma dedicação, até ser desempenhada a contento. Quem de nós que entrou num emprego pela primeira vez, seja o ramo que for, né? Hoje as faculdades terrenas, a escola ensina, né, a teoria, mas você vai aprender na tua vida profissional na prática, né? Inclusive tem um ditado popular que diz, é na prática que se aprende o ofício que se deseja. Então, meus irmãos, se nós não demandarmos, né, a dedicação, não vamos aprender a trabalhar naquilo que escolhemos para trabalhar. E se você escolher uma profissão, faça com amor. Né? Dedique-se a ela. Porque também é no trabalho que nós amadurecemos, que nós conquistamos as nossas coisas materiais que são necessárias para nós saber, para nós bem viver também, né? Então, no contexto maior da vida, a situação não é diferente. Somos chamados ao burilamento do nosso ser mediante o enfrentamento de inúmeras situações
né? É nos burilarmos, é nos tornarmos melhores diante das situações. As dificuldades são inerentes à nossa posição de aprendizes, né? Nós somos eternos aprendizes, né? Estamos aqui para aprender. Até o momento em que estamos ainda no corpo físico, seja a idade que for, seja o tipo de doença que tivermos, sempre temos oportunidade de aprender. Sempre nos é dado uma nova oportunidade de aprender alguma coisa. Então não podemos perder essas oportunidades. Se já fôssemos mestres na arte de viver, à semelhança de Jesus, tudo não seria fácil. Jesus era o mestre. Jesus foi o nosso mestre enquanto encarnado e nos deixou os ensinamentos como mestre. E continua sendo o nosso mestre até hoje, né? Mas se nós fôssemos os mestres igual ele, seria mais fácil. Mas o amigo divino é o nosso maior exemplo de alguém que sabe viver, né? Ele transitou entre seres rudes e cruéis, mas não gastou o seu tempo em contendas, né? Então Jesus não se atinha às contendas, Jesus não se atinha às pessoas que xingavam ele, que muitas vezes, né, ou ameaçavam ele. Jesus não se detinha naquelas situações, ele seguia sempre adiante. Ao invés de isolar-se das criaturas, amou-as ternamente, acolheu os equivocados, embora não aprovasse seus equívocos. Aqui, meus irmãos, nós temos que levar em conta assim, ó, não é que nós tenhamos que ser condizentes, aceitar tudo, né? Porque a doutrina espírita vem e nos mostra, à luz do Evangelho, segundo o Espiritismo, né, os ensinamentos de Jesus, mas não quer dizer que nós tenhamos que aceitar tudo, né? Nós não podemos aprovar os equívocos dos outros para conosco, mas também não quer dizer que nós tenhamos que acolher, né, deixar de acolher essas pessoas. Porque aquelas pessoas que nos contradizem ou que se contradizem são nossos irmãos e precisam da nossa piedade, precisam da nossa compaixão, do nosso perdão. E era isso que Jesus fazia. Jesus se compadecia daquelas pessoas equivocadas, né? Jesus foi doação, trabalho, compreensão e perdão em todas as circunstâncias, né? Então todos, sempre ele, né, perdoava. Ele jamais titubeou em sua condição de mestre, né? Então Jesus não baixava a guarda, Jesus não tinha dúvidas da sua condição de mestre. Por isso que ele era, né, o exemplo. E é até hoje, tudo que ele nos deixou, tudo que ele nos mostrou, que ele nos ensinou, é exemplo para nós. Porque ele, o Cristo, é o modelo que nos foi enviado por Deus. A distância que separa nosso comportamento do dele, bem evidencia o longo caminho que temos a percorrer, né? Então é nós nos colocarmos na condição de seres reencarnantes, de aprendizes realmente, para podermos, né, nos aproximar de Jesus, né? Então nós temos um longo caminho nesse processo encarnatório. É nesse planeta? É nesse planeta. Mas é agora, não podemos deixar para amanhã, não podemos estar viciando em reencarnações, deixando para a próxima o que nós precisamos fazer hoje. Então é justamente a ignorância que nos dificulta o viver, né? Nós às vezes nos tornamos pessoas ignorantes, nos tornamos pessoas difíceis, né? Para quem já domina determinado assunto, esse parece fácil, ainda que guarde grande complexidade. Mas para nós dominarmos um determinado assunto, nós temos que estudar. Nós temos que abdicar muitas vezes do tempo da nossa família. Quando a gente vai para uma escola, para uma faculdade, por exemplo, a gente deixa a família em casa. Quando a gente vai para o trabalho, a gente não tem que deixar, né, os filhos, a família, a esposa, o esposo, para poder se dedicar àquilo. Então nós temos que também buscar esse conhecimento, usar um pouquinho do nosso tempo,
Se for em família, melhor ainda. Por que não estudar em família? Pegar uma obra, um livro para ler junto com a família, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, né? A codificação de Kardec. Mas se a família não tem um momento para isso, né? Que seja, né, alguém que nós possamos fazer isso por nós. Isso é por nós. É para o nosso crescimento espiritual. Esse raciocínio demonstra o papel que as dificuldades cumprem em nossa vida. Quem não tem dificuldades? Todos nós temos. E é na dificuldade que nós aprendemos, né? Como diz, é no tropeço que nós alavancamos para frente, não é assim? Quando a gente não cai, né? E se a gente cai, a gente aprende a levantar, né? É caindo que a gente vai aprender a levantar. Mas também não podemos estar toda hora caindo, né? Temos que aprender a caminhar com os nossos próprios pés. E caminhar com os nossos próprios pés é ter conhecimento. Porque quem busca o conhecimento não aceita qualquer coisa. Quem não tem conhecimento se obriga a aceitar o que lhe dizem. Eu falo por mim, eu nunca me interessei muito na política. Então, eu me obrigava a aceitar o que me diziam. Ah, fulano fez aquilo, de direita, de esquerda, de extrema, não sei o quê, do meio, do centro, papapá. Até que um dia, não, para aí, que mundo eu vivo? Isso faz parte da nossa vida, nós temos que, né, ter pelo menos o conhecimento para poder não aceitar tudo o que nos impõe. Então, nós precisamos conhecer religião, nós precisamos conhecer política, nós precisamos conhecer aonde nós moramos, né? Precisamos conhecer a nossa família. São seres reencarnantes que estão entre nós. Isso nós só vamos conhecermos uns aos outros se nós aprendemos a conviver, se nós aprendemos o que é ter paz, o que é ter harmonia dentro de casa. Então é preciso estudar. A família precisa ser estudada. Porque no processo reencarnatório, antes de nós reencarnarmos, né, nós recebemos essas instruções no Espírito. Nós visitamos os nossos pais, nós fizemos o lar onde nós vamos reencarnar. E depois precisamos, então, dar continuidade a esse estudo. Então, nesses desafios, por vezes, revestem de caráter aflitivo, justamente para nos incitar ao esforço necessário para vencê-los, né? Quando nós estamos doentes, nós não temos que ir no médico, né? Então, na aflição, na doença, a gente vai procurar o recurso. E quando a gente está doente do espírito, por que a gente não vai numa casa espírita, num centro espírita, ou numa igreja, ou procurar alguém, né, que possa acolher, confortar a nossa dor espiritual, né? É a mesma coisa. É buscar Jesus, é entrar em sintonia com Ele, é orar e vigiar, estar atento, né? Por que está acontecendo isso comigo? Onde está o erro? O que eu preciso mudar para que mude esse quadro de aflição? Quando Jesus dizia, ó, vinde a mim, vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei. Então Ele faz esse convite nas nossas aflições. Busquemos Ele, busquemos Jesus, né? Peçamos ajuda. Mas eu não consigo rezar, não consigo orar, as palavras não vêm. Chame por Jesus. Jesus, me ajuda. Jesus, me ajuda. Quantas vezes for necessário, Ele vai ouvir, Ele vai nos ajudar, Ele vai enviar, né, os mentores espirituais para nos auxiliar. Né? Não é a quantidade de palavras que vai nos aproximar de Jesus ou de Deus. É a sinceridade do nosso coração, no momento de aflição, pedir ajuda a Jesus. Desse modo, fica claro que a principal causa das aflições que nos atingem reside no nosso estado de ignorância. Ou seja, aquilo que nós temos à nossa disposição tantas maneiras de aprender e não buscamos, não procuramos, ou não aceitamos a ajuda de alguém que já estudou um pouquinho mais, e aí permanecemos na ignorância. Essa ignorância tanto se traduz pela falta de conhecimento, como pela má vontade de viver
o que sabemos ser correto, né? Nós sabemos que, né, nós somos livres para fazer o que quisermos. A doutrina espírita nos fala muito do livre-arbítrio, né? Nós somos livres para fazer o que quisermos da nossa vida. A doutrina espírita não nos impõe nada, não nos proíbe de nada, mas ela nos mostra o que é correto e o que não é. E ela nos mostra que tudo que nós fizermos vai ter uma consequência, que é a lei de causa e efeito. Ela nos mostra que há a porta larga e a porta estreita. Nós somos livres para escolher o que nós quisermos. E ela nos mostra que Jesus está sempre ao nosso alcance. Mas nós somos teimosos, né? Nós muitas nos acomodamos, cruzamos os braços e parece que fazer o que é errado é mais fácil, né? Apoiar quem está errado é mais fácil do que, né? Então, as nossas aflições estão também ligadas, né, a essa má vontade de viver, né? Essa má vontade de fazer o que é correto. No comodismo, além da ignorância, o comodismo. Quando nos esclarecermos, quando formos plenos de virtudes, não mais necessitaremos de experiências dolorosas. Olha só. É fazer com que as nossas virtudes sejam maiores que as nossas falhas, nossos erros. A virtude do amor, da compaixão, da caridade, do bem viver, do bem conviver. Não é só bem viver, é bem conviver com aqueles que estão à minha volta. Todas as pessoas, não só na família, é no local de trabalho, é na via pública, é no meu bairro, é na minha comunidade, é na minha cidade, no meu país, no meu planeta Terra, né? É bem conviver, né? Então, nós formos plenos das nossas virtudes do amor. Na verdade, as falhas morais das criaturas constituem a origem imediata da maioria absoluta de suas dores. Olha só, falhas morais, né? Nós vivemos hoje uma situação de ética, né, em tudo. Eu toma lá da cá, todo mundo quer levar vantagem, é no negócio, é no não sei o que, né? Todo mundo quer levar vantagem em alguma coisa. Então é uma ética, a falta de ética moral. Não é ética financeira, não estamos falando de ética, é ética moral, né? Então essa questão das falhas morais é que nos levam à derrocada, nos levam para o mau caminho, nos levam ao sofrimento, às aflições. A nossa consciência vai nos acusar, né? Não são raros os protestos contra a providência divina, quando o próprio sofredor deu a causa às suas agruras, ao seu sofrimento, né? Quantas pessoas a gente ouve falar que, né, começa a protestar contra Deus. Ah, mas eu fui numa igreja lá, não me resolveram. Eu fui numa outra igreja, não resolveram. Eu fui na Umbanda, não resolveu. Eu fui no centro espírita, não resolveu. Mas o problema não é lá, o problema é aqui dentro. O problema é essa conexão com Deus, que eu não consigo manter, né? Aí eu culpo Deus pelos meus fracassos, pelas minhas dores, pelas minhas angústias, né? Pelo meu sofrimento. Deus não nos quer sofrer. Deus não nos fez para sofrer. Ele nos fez para aprender. E se sofremos, é porque nós mesmos procuramos o sofrimento. Muitas enfermidades decorrem da falta de equilíbrio no beber, no comer, né? Nós temos um corpo físico criado por Deus, que precisa de alimento, ar e água. Só isso. Qualquer coisa a mais que nós colocarmos neste corpo, né, pode ser prejudicial, né? E o comer demais, o comer de menos, às vezes a pessoa é gulosa, o pecado da gula.
Só que tem pessoas que comem de menos e acabam adoecendo também, né? Quantas pessoas já desencarnaram aí fazendo tratamentos estéticos? Tá aí, a imprensa mostra, né? Todo momento, em busca da beleza, do corpo perfeito. Não existe o corpo perfeito, existe o corpo que Deus nos deu. Existe o corpo que nós pedimos. Masculino, feminino, né? Bonito, feio, gordo, baixinho, né? Cabe a nós cuidar dessa máquina. Se temos um veículo a diesel, não podemos botar gasolina nele. Se temos um carro a gasolina, podemos botar diesel nele. Assim o nosso corpo. Ele precisa de alimento, água e ar para se manter vivo. Qualquer coisa fora disso vai ser prejudicial. E o alimento e a água também, né, em excesso, né, mas enfim, né, mas o alimento adequado, a quantidade adequada para me manter. Né? Tudo isso faz parte, né? A gente sabe que, tem uma úlcera que dói, que machuca, eu tenho uma dor aqui, uma dor acolá, né? Semana até postei um texto, né, que eu recebi dos amigos do grupo de estudo, né, do Estudando Espiritismo, né, que as dores, a maioria das nossas dores, se não todas as nossas dores, né, tem uma causa moral, uma causa espiritual, né? E se nós formos buscar dentro de nós vamos ver por que me dói o joelho. Porque eu forcei demais, porque eu, né, por que me dói a barriga? Porque algum alimento não está me fazendo bem, né? Ou porque eu não estou tomando água suficiente, não tô, né? Então tudo isso faz parte do nosso organismo, tudo isso, né? Nós podemos controlar as enfermidades? Podemos. Mas elas nos vêm também para nos ensinar a resignação, a aceitação, a paciência, né? A tolerância para com os alimentos, para com, né, no beber e no comer. Quantos pais reclamam dos filhos, mas não gastaram tempo orientando os próprios rebentos? Filhos, né? Nós comentávamos agora há pouco com a irmã ali, só muda o endereço e a cor da casa, né? Só muda o endereço. Mas o que nós temos que fazer, né? No Evangelho tem uma passagem bem clara que vai ser perguntado o que fizestes, né? Deus vai perguntar para nós, o que fizestes dos filhos aos quais te confiei a guarda, né? Mas nós muitas vezes não tivemos um tempo, né, para conversar, para reunir a família em torno do Evangelho, em torno da leitura edificante, de um filme, né, instrutivo, né? Os filhos também parece que não fazem muita questão da presença dos pais, e aí depois vem as reclamações. Aí vem as dores, vem as decepções. Inúmeras pessoas entregam-se ao vício da maledicência e depois se surpreendem por conviver com desafetos. Como é bom, como é fácil, né? Ontem, engraçado, eu recebi um vídeo também de duas amigas resolveram tomar um café na tarde, se reuniram. Mas daí elas fizeram um pacto, não vamos falar dos maridos, nem dos filhos e nem do trabalho. Não tinha assunto. Será que é assim a nossa vida? Elas não tinham assunto para conversar. Tomaram café, se reuniram, tomaram café e não tinham assunto, né? Então, cuidar com a maledicência. Falar mal das outras pessoas volta para nós, é energia negativa que nós estamos emanando para alguém, só que essa energia negativa volta para nós, é a lei do retorno. Tudo que vai, volta. E volta com força dobrada. Se nós atirarmos uma pedra para cima, ela vai cair com mais força do que quando subiu, né? Então, cuidado com o falar. Pensou, controla o pensamento, controla a tua ação, né? Porque depois da palavra sair da boca, como diz Jesus, não é o que entra na nossa boca que nos torna impuro, e sim o que sai, né?
Então a pessoa se veste com elegância, bonita e tal, né? Mas quando fala não tem nada, não se aproveita nada. Ou só fala da vida alheia, só fala mal dos outros, né? Beleza exterior e a beleza interior. Então cuidado com a maledicência, né? Porque isso traz desafetos. Muitas pessoas não gostam de conviver com essas pessoas por causa disso. E às vezes a gente não sabe por que alguém... estava num grupinho de pessoas, você chegou perto ali e as pessoas já começaram a se afastar, mudaram de assunto e tal. Opa, sinal de alerta. Alguma coisa eu fiz, alguma coisa eu falei. Há quem reclame pela ausência de carinho no núcleo familiar, mas jamais se preocupou em estreitar laços de afeto com os seus, né? Agora, nessa era da tecnologia, da internet, dos jogos virtuais, né? Pais e filhos não conversam. Pais não olham os cadernos dos seus filhos, não sabem, né? Então é preciso estreitar os laços de família, é preciso retomar, né, aquele convívio familiar. Incontáveis gastam seus recursos com futilidades e depois reclamam de falta de dinheiro, né? Como as pessoas sofrem por falta de dinheiro. Quantas aflições, quantas pessoas, né? Mas aí gastam com futilidades, com coisas desnecessárias. Ou até são necessárias, mas não precisava ser, né, adquirido agora, podia esperar mais um pouco. Outros não se dispõem ao estudo e afirmam injustiçado por falta de oportunidades na vida, né? Uma vez eu dizia para meus filhos, você ganha pelo que você vale. Como assim, pai? Você estudou? Você progrediu intelectualmente para alçar novas profissões? Aprendeu? Foi fazer curso? Se especializou em alguma coisa? Não, pois então, meu filho, você ganha pelo que você vale. Você estuda, você se dispõe a estudar, a evoluir intelectualmente, você vai evoluir profissionalmente. Não é assim? O pedreiro não aprendeu a ser pedreiro, né? Ele aprendeu a ser servente. Não é assim? É. O mecânico aprendeu a ser ajudante de mecânico. O professor um dia foi aluno. E assim somos nós na nossa vida, meus irmãos. Para chegarmos, alcançar o Mestre Jesus, nós precisamos fazer bem a nossa tarefa de aprendiz. Nessa escola terrena que aqui estamos. Então não podemos reclamar do que temos, do que ganhamos, se temos dificuldades, se temos mais aflições que os outros, se nós não nos preocupamos em estudar, em galgar novos rumos, em avançar intelectualmente e moralmente, e crescer espiritualmente, que é o grande objetivo de estar nessa escola. É nosso espírito evoluir, nosso espírito crescer, para que quando saiamos daqui, né, alguém dizia assim, o Vilmar deve estar num lugar bom, porque ele estudou, ele se preparou, né? Não é se preparar para a morte, é se preparar para a vida futura. A gente já ouviu esse termo, fulano se preparou para a morte. Não, ele se preparou para a vida futura. Ele estudou, ele se melhorou, ele progrediu espiritualmente. Esse é o grande objetivo de nós estar aqui, é vencer as nossas aflições, né? É nos preparar. O homem sensato e operoso, por certo, enfrenta menores obstáculos do que o leviano. É impossível colher uvas de espinheiros, né? Outro dia eu escutava a exposição da irmã aqui, né, que falava, né? O que se planta, colhe. Não se pode colher uva num pé de espinho se eu plantei espinho. Vou colher espinhos e eles vão me machucar.
e vão machucar todos à minha volta. Quem não joga boas sementes no solo da vida não pode reclamar pela ausência de boa colheita. Assim, é importante refletir sobre a forma como estamos gastando nosso tempo na terra. O nosso tempo, como gastamos nosso tempo? Né? Eu falava das redes sociais, da internet, da tecnologia, tudo muito fácil. Né? Demonstramos esforço sincero no aprendizado do ofício de viver ou parecemos crianças teimosas, clamando por corrigenda? Se queremos paz e desejamos a libertação do sofrimento, não há muitas alternativas. Somente o abandono da ignorância e dos vícios pela vontade firme de conquistar virtudes possui o condão de nos libertar. Ou seja, pela vontade nossa, não dos outros. Nós só vamos nos libertar quando nós tivermos vontade própria. Não é dos outros. Eu queria tanto que meu filho fizesse isso, que meu filho fosse isso, fosse aquilo. Não. Quem tem que querer é ele. Assim é cada um de nós. Quem tem que querer evoluir é o eu interior. Eu tenho que ter vontade. Eu não posso querer que os outros tenham vontade. Eu tenho que ter essa vontade para que eu cresça espiritualmente. Porque eu crescendo espiritualmente, eu levarei junto comigo aqueles que estão à minha volta, pelo menos auxiliando uns aos outros. Talvez não consiga carregar todos, mas pelo menos eu vou, pelo exemplo, pela minha dedicação, pelo meu amor. Meus irmãos, pensemos nisso nessa noite. Redação do Momento Espírita. Então esse texto nos faz refletir, nos faz pensar nas causas das nossas aflições. Está dentro de nós, não nos outros. Pensemos nisso. Que a paz, o amor do Cristo, nosso Pai maior, e dos benfeitores espirituais que nos auxiliam, esteja sempre conosco, a nos orientar, nos guiar nos caminhos desta vida terrena. Paz, luz e muitas bênçãos, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.